Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Estamos aqui de volta para falarmos dos eventos da segunda-feira da Semana Santa. Nós já vimos que no domingo de Ramos, Cristo entra triunfante na cidade, fazendo brilhar a última chama da antiga clarividência. Ele faz isso para mostrar para os homens, para deixar registrado para a história as reminiscências dessa antiga capacidade do ser humano que deveria terminar e dar lugar à nova capacidade do ser humano com a nova clarividência crística. Naquela noite eles dormiram em Betânia, a casa dos pobres, e ao se dirigirem para Jerusalém, no dia seguinte, na segunda-feira, logo no caminho, eles se depararam com a figueira. Para vocês entenderem, eu visitei ali todas essas localidades. Você tem em Israel aqui o Monte das Oliveiras, e para o lado de cá, imaginem que vocês têm a cidade antiga de Jerusalém. Você tem um vale e depois você tem a cidade mais à frente. Desse lado de cá, no Monte das Oliveiras, quando você caminha do Monte das Oliveiras, do canto esquerdo, e vai subindo aqui, você passa pelo local onde teve a ascensão de Cristo e você anda um pouco mais para frente, você tem um caminho que vai levar para esse lado aqui de trás, ó. É nesse lado aqui de trás, mais ou menos nessa região aqui, ó, desse lado aqui de trás, que ficam tanto Betânia quanto Betfage. Então ele vindo de Betânia, as casas dos pobres, que é a aldeia onde moravam Lázaro, Maria Madalena e Marta, os três irmãos, e o Cristo tinha acabado de ressuscitar Lázaro, tinha uma grande força percebida pelos seus discípulos com a ressurreição de Lázaro, que na realidade é um processo de despertar de alguém que estava vivendo um sono templário, que estava vivendo um sono iniciático e que por 3 dias prescrutou todas as realidades espirituais mais elevadas. Lázaro, depois desta experiência, ele se transformou e recebeu o nome, que é um título, João. João é aquele que tem a mais elevada visão sobre o mundo espiritual. Ele faz parte de uma das 4 escolas de mistério à época, que é a escola da Águia. Esse João é o mesmo João evangelista da Bíblia. É o mesmo João evangelista que escreve o Evangelho de João e o mesmo João que tem todas as visões do Apocalipse. Toda a sua clarividência, para que ele pudesse depois ver e nos narrar tudo o que acontecerá no Apocalipse, se inicia nesses entre 3 e 4 dias que ele fica aparentemente morto. Mas é uma morte iniciática, não é uma morte definitiva. E o Cristo, como hierofante, como sacerdote, mediador da iniciação de Lázaro, do Lázaro João, João Evangelista, ele ressuscita o Lázaro. Então também este fenômeno da Bíblia está relacionado ao processo do desenvolvimento da nova clarividência crística. Já no processo iniciático de Lázaro, essa nova clarividência crística já estava se manifestando. E aí no domingo de Ramos, então, o Cristo deixa vir uma última faísca da antiga clarividência, ele cria isso na multidão, a mesma multidão que lhe diz Rosana, 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 na sexta-feira santa vai pedir que ele seja condenado à morte. Morte, 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 escolhendo por ele e não por Barrabás para ir para a cruz. Então, a mudança é radical. Com a clarividência se percebe o verdadeiro Cristo, com uma visão materialista da vida na sexta-feira santa. A mesma multidão, ela se perde completamente em possessão demoníaca pelos seres do materialismo, não enxergam mais o Cristo e pedem então a sua condenação. Todo o mistério do Cristo está relacionado com o desenvolvimento dessas novas capacidades espirituais
E a primeira delas, e muito importante, a nova clarividência crística, com a transformação das forças do pensar, do sentir e do querer. Transformação do nosso corpo astral, do nosso corpo etérico e do nosso corpo físico. Muito bem. E na segunda-feira, então, a gente tem um ápice dessa história do final, do encerramento da antiga clarividência. Nós falamos no episódio anterior sobre o Domingo de Ramos que a figueira, ela representa também o nosso aparato cerebral, que está relacionado, nesse caso, à clarividência atávica, à clarividência hereditária. O mesmo tipo de clarividência que tinha sido experimentado antes até mesmo pelo Buda, mas que naquele momento fazia sentido. A árvore Bodha, a árvore do intelecto resoluto. Muito bem. Neste momento, então, na Segunda-feira Santa, o Cristo, ao passar pela figueira, ele a amaldiçoa e diz: esta árvore nunca mais dará frutos. O que ele está fazendo ali, com essa frase muito forte espiritualmente, é um decreto espiritual que ele faz. Ele diz que a antiga clarividência nunca mais trará bons frutos para os seres humanos. Apenas a antiga clarividência poderá nos trazer coisas ruins. Não há mais os bons frutos que no passado podiam ser colhidos da antiga clarividência. Essa antiga clarividência não dará mais frutos, quer dizer, não fará nenhum bem ao ser humano. Então, meus amigos, com isso, ele encerra toda uma antiga tradição. E é muito emblemático que isso tenha ocorrido na segunda-feira, porque a segunda-feira é o dia da lua. Nas línguas espanholas, segunda-feira é lunes, que quer dizer lua. Nas línguas germânicas também é mantido um nome que é associado à lua. Então, todos os dias da semana são assim. Em espanhol, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, que é de Saturno, e domingo, que é o Sol. Então, todos os dias da semana são relacionados aos planetas em diferentes línguas. No caso do português, não. Mas isso é mantido em outras línguas. Então, segunda-feira é o dia da lua. E nesse dia da lua, quando ele termina com a antiga clarividência, ele está condenando também todas as influências de uma falsa espiritualidade que vem dessa decadente tradição lunar. E ele está condenando também todas as forças de possessão demoníaca que vêm através da lua com os eclipses lunares. Ele condena as forças satânicas, que são o nódulo lunar norte, Rahu na astrologia indiana, e ele condena as forças luciféricas, que são o nódulo lunar sul, Ketu na astrologia indiana. E por que ele faz isso? Porque ele veio para trazer um impulso solar na antiga cultura lunar. E ele vai fazer isso, por exemplo, indo ao antigo templo de Salomão, que foi construído no Monte Moriá. O Monte Moriá é o Monte da Lua. Ele vai lá, ao limpar o templo da influência dos comerciantes, que estavam ali transformando o lugar de Deus num lugar de comércio. Ele, ao fazer isso, ele está limpando com a força e com a energia solar também a antiga energia lunar que imperava no povo judeu. Cristo vem trazer um novo impulso solar numa cultura que havia se tornado completamente decadente a partir desses impulsos lunares. E juntamente com esses impulsos lunares, com a limpeza que ele faz aos impulsos lunares, trazendo a força crística para limpar tudo isso e para transformar tudo isso, ele também combate os inimigos representados pelas forças de possessão demoníaca dos nódulos norte e sul da Lua, que são a rota do eclipse lunar. Nós temos visto em todos os nossos podcasts que eclipse lunar, é um momento de possessão espiritual. E o Cristo vem nessa segunda-feira transformar isso, trazendo um impulso solar para, com esse impulso solar, colocar estas forças de Rahu e de Ketu,
de Lúcifer e de Ahriman, ou em outras palavras, de Lúcifer e Satã, para colocá-las no seu devido lugar, para que elas não sejam mais oponentes da evolução do homem, mas que colocadas no seu devido lugar, elas possam ser utilizadas um dia a favor da evolução do homem. O que ele faz é usar as forças de Lúcifer contra Satã, as forças de Satã contra Lúcifer, e com isso ele anula essas forças. Essa é a grande sabedoria do Cristo. Anular essas forças usando as próprias forças umas contra as outras. É um princípio do Aikido, de usar a força do oponente a seu favor. Aikido, uma arte milenar japonesa de luta marcial. É isso o que os grandes mestres fazem. Eles usam as forças da natureza de maneira inteligente, as forças espirituais de maneira inteligente, com grande conhecimento das leis espirituais, para anular os efeitos das forças negativas. A gente sabe que o dragão nunca é morto, o dragão nunca é destruído, o dragão é dominado, tanto por São Jorge quanto por São Miguel. São Jorge, uma representação humana das forças de São Miguel. E mesmo no Apocalipse, a gente tem que, ao final, nós temos os seres humanos de vestes brancas como uma figura do ser humano do Antropos, que chega na meta da sua evolução terrena, e temos também a Virgem, a mulher, com a lua e as estrelas, e também com a serpente aos seus pés. Ela pisa na serpente, dominando a serpente. A serpente é aquela que depois havia se transformado no dragão. O dragão é a antiga serpente, na palavra da Bíblia. Ela pisa na serpente, domina, controla, anula a força da serpente, mas não destrói a serpente. Porque o que ela tem que fazer é usar inteligentemente essas forças para que elas sejam utilizadas a favor da evolução e não contra a evolução. E ali, sobre o calcanhar da Virgem, sobre o calcanhar da sabedoria cósmica, da Sofia cósmica, da Maria cósmica, que representa essa imagem, a serpente fica no seu devido lugar e é utilizada a favor da evolução e não contra a evolução. Então, nesse dia, ele simplesmente transforma, dá um novo impulso crístico para essas forças. E isso é representado tanto pelo fim da antiga clarividência, quando ele amaldiçoa a figueira, quanto pela limpeza do templo que ocorre nesse dia. E esses são os dois principais eventos que ocorrem nesse dia. Há diferentes interpretações da Bíblia, eu já vi diversas, mas essa é a precisa e correta interpretação que nos traz a antroposofia. Vocês podem ficar tranquilos que são esses os eventos que ocorreram nesse importante dia. E aqui eu queria completar para trazer mais uma imagem para vocês importante, que a árvore do bem e do mal, da qual Adão e Eva comeram o fruto, ela não é uma maçã. Isso veio de uma mistura com as antigas tradições pagãs dos gregos e romanos que ainda permaneciam na época em que os novos cristãos criaram essa versão, porque a maçã era uma fruta relacionada à deusa Afrodite, uma fruta relacionada à deusa Vênus. E no início interpretava-se que o pecado original teria uma relação com o sexo. E aí, em função dessa interpretação com o sexo, é que se relacionou a deusa Afrodite e a deusa Vênus, e a partir daí a maçã. Na realidade, a interpretação ela é parcialmente verdadeira, porque o que ocorre é que naquele momento há um aprofundamento da divisão dos sexos, no momento em que Adão e Eva são expulsos do paraíso. Vai haver uma formação ainda mais definida dos corpos masculinos e corpos femininos, e também, e isso é o principal, a divisão dos sexos, ela permite que o próprio cérebro humano, ele melhor se desenvolva. Por quê? Enquanto o ser manifestava a polaridade masculina e feminina no corpo físico, as forças etéricas de polaridade masculina e feminina, elas eram todas elas utilizadas para a constituição do corpo físico. Quando estas forças são parcialmente mantidas, a imagem da mulher no corpo etérico é mantida no corpo físico masculino, e da mesma maneira, a imagem etérica, as forças etéricas de polaridade masculina são mantidas naqueles que desenvolvem
ou naquelas que desenvolvem um corpo feminino, um corpo de mulher. Então é esse contingente em excesso que é mantido no nível etérico, sem ser trazido para o corpo físico, o que permitirá o desenvolvimento das forças que vêm do coração para a cabeça e que são as forças que hoje geram todos os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos só podem existir porque acima da corporalidade física do cérebro existe uma força etérica e é essa força que faz com que os pensamentos existam no ser humano. Então, houve uma grande evolução, houve um grande desenvolvimento do pensamento humano a partir da divisão dos sexos. Então, havia uma relação, sim, de árvore do bem e do mal com os sexos, mas é essa relação da formação de corpos bem distintos, preservação do corpo etérico com polaridade distinta, e a partir daí a energia fica disponível para o desenvolvimento intelectual do cérebro do ser humano. Mistérios que só a antroposofia nos revela e que outras tradições antigas também mantiveram, e hoje a antroposofia traz tudo repaginado, traz uma releitura de tudo isso, para que a gente possa compreender as ocorrências espirituais, os fatos e as leis espirituais por trás da manifestação material e assim poder compreender todos os mistérios de todas as religiões. E aqui para nós, os mistérios relacionados ao cristianismo. Muito bem. Então esta árvore, ela era na realidade uma figueira. E esta mesma figueira que existia ali no paraíso e que estava relacionada à hereditariedade física e a toda a hereditariedade que veio a partir de Adão e Eva, essa mesma força hereditária de uma clarividência que já existia ali. E por que eu estou dizendo que existia? Enquanto a gente estava no paraíso, a gente era ligado plenamente a Deus e aos seres espirituais. A gente convivia com todas as forças animais, com todos os seres. A serpente falava como um ser espiritual, o homem ouvia o que a serpente falava. Por quê? Naquele momento existia uma forma de clarividência, que é essa forma de clarividência representada pela figueira, representada pelo que se manifesta no corpo físico. No paraíso estávamos unidos aos deuses e aos seres espirituais. Então era necessário que a figueira estivesse ali, porque essa figueira que é o símbolo dessa clarividência. E essa figueira, então, ela vai ter o seu papel na história do desenvolvimento da consciência humana só até esse momento da Segunda-feira Santa. Ali o Cristo, então, encerra de vez essa página sobre a antiga clarividência e cria as bases para uma nova clarividência, que é o que vai se manifestar muito fortemente a partir do domingo da ressurreição, a partir do domingo da Páscoa. Por quê? Depois disso, o Cristo se une a toda a esfera etérica do planeta Terra e é Ele que nos dá das suas forças etéricas para que nós possamos desenvolver no nosso corpo etérico os órgãos que nos permitem a visão espiritual, a audição espiritual e a sinestesia espiritual. Todas essas três capacidades clarividentes, elas vêm da força do corpo etérico do próprio Cristo, que fica ligada à Terra, junto com o seu corpo da ressurreição, depois do domingo de Páscoa, depois do domingo de ressurreição. Esses, então, são parte dos mistérios que a gente vai estar tratando esses dias todos aqui, falando de cada um dos dias da Semana Santa. Namastê. Eu reconheço o Cristo em você. Eu reconheço o Espírito em você através do meu próprio Espírito, através do Cristo que vive em mim e através da força crística, que é o que faz a conexão entre nós, a relação entre nós, o corpo amoroso que o Cristo nos deixou, que é também um corpo dessa dimensão etérica. Então, não só a clarividência, mas também toda a relação amorosa de um ser humano para outro, toda a relação verdadeira de ser para ser, ocorre através das forças que o Cristo nos deixou. Até a próxima. Vamos voltar com a terça-feira da Semana Santa.